Olá, gente! Oi, minhas alunas! Olá, meus alunos! Tudo bom? E você está acompanhando com a gente aí esse nosso progresso, essa nossa atitude diante do conhecimento, de buscar, de ler, de aprender, de seguir adiante. Hoje a gente ainda vai dar mais um segmento a conhecer a nossa língua, a língua brasileira, a língua portuguesa, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente escreve na hora de transmitir uma mensagem. Você sabe que para a gente escrever as palavras, a gente utiliza as letras do nosso alfabeto, que são símbolos que a gente convencionou e deu sons a eles, mas essas letras que formam sílabas, que formam palavras, que emitem os sons, elas precisam de alguns recursos para realmente transmitir a mensagem do jeito que a gente quer. Quando a gente fala, a gente expressa emoções, se a gente está feliz, se a gente está irado, se a gente está com medo. E essas emoções, essa tônica das palavras, elas precisam ser representadas também na escrita, para que a gente entenda bem o que quer falar. E por isso que hoje a gente vai falar sobre os sinais de pontuação, que são marcas, que são símbolos que representam essas expressões da forma como a gente quer transmitir a mensagem e como a gente quer que ela chegue a quem a gente está enviando, certo? Então, é para isso que servem os sinais de pontuação. Além das letras, ajudar na compreensão da mensagem. Eu queria que você ouvisse agora comigo aqui uma história divertidíssima. Ela é um pouco mais extensa, mas eu reduzi um pouco aqui para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Mas preste atenção, que história legal. E quando a gente voltar às aulas, a gente vai vê-la completa, a gente vai se debruçar sobre ela e aprender com essa divertida história sobre os pontos de vista. Os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português, quando estourou a discussão. Essa história já começou com um erro, disse a vírgula. Ora, por quê? Perguntou o ponto de interrogação. Deveriam me colocar antes da palavra quando, respondeu a vírgula. Concordo, disse o ponto de exclamação. O certo seria: os sinais de pontuação estavam quietos dentro do livro de português quando estourou a discussão. Viram como eu sou importante? Disse a vírgula. E eu também, comentou o travessão. Eu logo apareci para o leitor saber que você estava falando. E nós, protestaram as aspas, somos tão importantes quanto vocês. Tanto que, para chamar a atenção, já nos puseram 2 vezes nesse diálogo. O mesmo digo eu, comentou o 2 pontos. Apareço sempre antes das aspas e do travessão. Estamos todos a serviço da boa escrita, disse o ponto de exclamação. Nossa missão é dar clareza aos textos. Se não nos colocarem corretamente, vira uma confusão como agora. Às vezes, podemos alterar todo o sentido de uma frase, disseram as reticências, ou dar margem para outras interpretações. É verdade, disse o ponto. Uma pontuação errada muda tudo. Se eu aparecer depois da frase "a guerra começou", disse o ponto de interrogação, é apenas uma pergunta, certo? Mas se eu aparecer no seu lugar, disse o ponto de exclamação, é uma certeza. A guerra começou. Viram
como é importante a gente conhecer esses personagens dessa história, uma ilustração muito bacana que alguém criou para mostrar a importância dos pontos, a importância da pontuação correta no texto, na mensagem que a gente quer falar. E eu vou falar sobre todos eles, ou a maioria deles que a gente trabalha, que a gente conhece, que a gente lida no dia a dia, e vou falar assim de forma bem superficial para a gente entender mais ou menos a aplicação dele. E a gente usa e precisa entender que sentido ele dá aos textos. Falando um por um, existe o ponto final. Esse é usado para mostrar que se terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Geralmente ele é usado em frases afirmativas, como essa: o verbo foi escrito pelos estudantes. Aliás, o verso, né? O verso foi escrito pelos estudantes. Terminei o pensamento, ponto final. Ou outra, ele não foi. Uma frase negativa, né? Com a presença do não ali. Mas eu terminei o meu pensamento, eu vou colocar um ponto final. Beleza? Quando a gente escreveu uma frase, escreveu um pensamento, escreveu uma ideia, terminou, a gente coloca um ponto final. Uma frase, uma oração, uma ideia, um texto nunca pode ficar sem pontuação, senão vocês viram a confusão que dá naquele texto que nós lemos. Existe também o ponto de exclamação, muito presente naquele texto que nós lemos. Ele é usado quando se mostra sentimento de susto, de alegria, de grito, de espanto. Querem ver exemplos? Socorro! Outro, que alegria! Ou ainda, oh! Viram que ele demonstra emoção? A mesma emoção que a gente tem na fala, a gente precisa registrar na escrita para realmente transmitir aquilo que a gente quer transmitir. Está acompanhando comigo? Olha aí, já um que você conhece também, o ponto de interrogação. Ele é muito fácil de identificar. Ele sempre vai estar presente quando a gente escreve uma pergunta, quando a gente faz uma pergunta. Ele é usado quando a gente está escrevendo uma pergunta. E ele também estava muito presente lá no texto, não é verdade? Onde será a nossa aula? É uma pergunta. E ali o ponto de interrogação. Quer ver outra? Quem vai? É uma pergunta. Quem? Quando? Onde? Como? Várias perguntas. Por quê? Todas elas precisam ter no final da frase, no final do texto, esse ponto de interrogação para representar essa tônica da pergunta. Nós vimos também no texto os dois pontos, defendendo o seu ponto de vista. Ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou que se iniciará uma listagem. Quer ver exemplos? A listagem é composta de... dois pontos. E a partir daí eu vou citar a minha listagem. Se eu estiver trabalhando com material escolar, eu vou dizer: a listagem é composta de caderno, lápis, borracha, certo? Então, à medida que eu colocar esses dois pontos, eu vou entender que vem alguma coisa a ser dita ou a ser listada aí para frente. Quer ver outro exemplo? Então, ele disse. Alguém vai começar a falar. O que ele disse? Eu não sei, ainda vou escrever. Mas os dois pontos estão ali para me dizer que alguém vai ser representado ali naquela fala, certo? Então, seguindo aí com a nossa pontuação, você também vai identificar muito presente a vírgula. E ela foi uma das que mais questionou, né, a sua presença no texto do que nós lemos, certo? A vírgula é usada quando se quer dar uma pausa na fala durante a leitura. Para a gente não falar sem respirar, então tem uma forma correta quando a gente se comunica, que a gente também não fala direto, a gente precisa respirar, e essa respiração, essa pausa dada
ela é representada pela vírgula. E vocês precisam entender que só essa pontuação aí, a gente iria perder muitas horas estudando aqui e muitas aplicações para a vírgula. Hoje basta a gente entender isso, que ela representa uma pausa. E também para separar termos. Quer ver? Exemplos. Ele criou pássaros, coelhos, cabritos e peixes. Então ela separou aí elemento por elemento nessa listagem que eu tenho. Outro exemplo. José, que estava cansado, sentou. Então eu estou explicando por que José sentou, né? Estou dando uma explicação, um comentário a mais aí sobre esse José. Está entre as vírgulas, certo? Então a vírgula ela serve para dar essa pausa, essa respiração. Tá bom? Vamos seguindo adiante, a gente tem o travessão também presente no texto e você vê muito o travessão em diálogos, porque o diálogo é representado quando vai mudar quem é que está falando, quando vai colocar a fala de alguém, aí a fala desse personagem a gente coloca o travessão para entender que é o personagem que está falando, certo? Ele é usado no momento em que o personagem começa a falar. Vamos ver aqui um exemplo? Então, conversaram. 2 pontos. Você já viu que está aplicado ali os 2 pontos. Aí vem a fala. Ao travessão. Deseja construir tudo? Uma pergunta, interrogação. É um personagem que está falando. Aí o outro personagem vai responder com travessão. Não. Preciso de outra coisa. Ponto. Certo? Não. Ponto. Fechou uma ideia. Aí ele vai dar outra fala. Preciso de outra coisa. Ponto. Certo? Então o travessão está presente na fala do personagem quando há essa troca de personagem, um conversando com o outro. Você vai ver muito isso em diálogo, o travessão. Certo? E aqueles pontos, aqueles sinais de pontuação estavam dialogando. Por isso que naquele texto você vê muito presente o travessão. Também argumenta lá a sua importância as reticências, que são aqueles 3 pontinhos, usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final, você dá aquele suspense, aquela desperta a curiosidade e a imaginação de quem você está falando. Então tem essa reticência, que é aquele suspense, aquela para que a gente dá na fala, ela é representada na escrita pelas reticências. Olha o exemplo. Completo, rápido. Com gosto e vontade. Viram? Que as reticências ali deu um intervalo que criou um suspense. De novo, ó. Vim de lá. Olhei em volta e saí. Tá vendo? Quando a gente fala, a gente precisa representar bem essa fala na escrita. E esse intervalo, essa expectativa que é criada de quem está recebendo a mensagem, de quem está lendo a mensagem, na escrita ela é representada pelas reticências. Temos ainda as aspas. As aspas também é muito fácil a gente identificar. Elas vão estar presentes quando a gente está falando sobre a fala de alguém ou sobre o texto de alguém que a gente quer representar. Ela é usada para realçar um trecho de um texto ou na transcrição de textos e expressões de outras pessoas. Por exemplo, eu posso dizer aqui, ordem e progresso é o que está escrito na bandeira. Não foi eu que escrevi, é o que está escrito na bandeira. O que está escrito na bandeira? Ordem e progresso. Então eu peguei aquela expressão, como não é minha, ela é de alguém, eu transcrevi para aqui, eu preciso colocar as aspas para identificar que é uma fala de outra pessoa. Ou então ainda, ele deu um show de pirraça. Aí mais para frente você vai entender que essa ironia, o show não é um show com banda de música e microfones. O show é uma forma que eu estou me referindo ao espetáculo, ao grande evento que houve quando ele fez pirraça. Então, de uma forma irônica, não foi um show. Então, eu estou colocando também entre aspas.
certo? Ele deu um show de pirraça. Então as aspas, elas servem para isso, para representar a nossa fala desta forma. Por último, eu queria mostrar para vocês os parênteses. É bem verdade que você já viu essa figura em outras disciplinas, mas aqui no texto, na língua portuguesa, ele serve para intercalar uma observação, um detalhe ou uma informação que eu queira acrescentar e adicionar sobre o que eu estou falando, certo? Para você entender bem, vamos dar aqui 2 exemplos. Pode ser difícil imaginar um número tão grande cheio de zeros. São 12 deles. Tá vendo? Eu estou explicando que por que eu achei difícil imaginar. Porque são 12. Então, essa explicação que eu estou dando, ela está entre os parênteses. Certo? Estou explicando. Estou detalhando. Também, outro exemplo. Veio de dentro da casa dele. Eu estou explicando qual casa que é, certo? Então eu coloco essa explicação, essa informação adicional entre parênteses, beleza? Parece que são muitos sinais de pontuação e realmente são, e eu não tratei aqui de todos, nem de todas as aplicações, mas são coisas que a gente lida no dia a dia e você, à medida que for lendo textos, principalmente de livros, textos da imprensa, você vai perceber muito presente esses sinais de pontuação. E você já sabe, eles querem dar sentido, eles querem representar mais a fala, as emoções, a verdadeira mensagem do que está escrito ali. O texto, ele não é uma coletânea de palavras soltas. Ele toma um sentido. E esse sentido é muito influenciado pelos sinais de pontuação. Se é raiva, se é emoção, se é pergunta, se é fala de um, se é um texto destacado de outro lugar, se é uma explicação, se eu terminei a minha ideia, aí a pontuação é que vai dizer. Legal? Espero que você esteja gostando desse nosso assunto. Espero que você esteja bem familiarizado. Para quando a gente voltar, a gente continuar praticando, continuar exercitando. Porque a pontuação é o emprego de sinais gráficos que auxiliam a compreensão da leitura, a compreensão da mensagem, daquilo que a gente quer falar. Legal? A gente se vê. Até breve!